Olá! Hoje nós vamos falar sobre doenças primárias e doenças secundárias nas aves, mas pode ser levado para qualquer campo da medicina, em qualquer tipo de ser vivo. O que seria uma doença primária? A doença primária ela é sempre a causa da doença que vocês forem tratar. Sempre há uma doença primária, pode ocorrer uma doença secundária, não é uma regra, mas geralmente acontece. Ou doença secundária, ou também conhecido como doença associada. Um exemplo bem clássico, ok? Nas aves, a ave se contaminou com coriza infecciosa, foi acometida pela coriza infecciosa, vocês fazem um tratamento da coriza, todavia a ave permanece com sintomas semelhantes, desaparece apenas alguns. O que houve? Há grandes chances, de alguns casos, isso ser micoplasmose. Então, muitas das vezes, como a micoplasma é uma bactéria extremamente resistente à maioria dos princípios ativos que vendem hoje no mercado, vocês raramente vão conseguir eliminar ela com terramicina, com tiamitril, com tilosina. Antigamente a tilosina, no caso do Tailã, até funcionava. Hoje em dia ela já está mais resistente, então acaba não sendo sensível a esse tipo de espectro de antimicrobiano. Então o que acontece? Muitas das vezes em um tratamento, vocês acabam tratando, como a maioria age sem exames, apenas uma doença e a outra não. Por que isso? É muito comum em casos de diarreias nos animais, vocês fornecerem um corta-curso. Exemplo, esse é um corta-curso muito famoso que nós utilizamos aqui. Mas não é pela fama dele que nós utilizamos, é porque o stop antidiarreico ele é excelente por ele ser aplicado a diversos tipos de animais. Aqui, por exemplo, nós podemos usar ele em equinos, bovinos, caprinos, suínos, caninos, felinos e nas aves. E quem tiver interesse, depois dá uma olhada na bula, serve para diversos tipos de bactérias que causam desordens digestivas. Todavia, ele é excelente, é um coringa. Para gente que tem diversos tipos de animais, diversas espécies, não pode deixar de ter em casa um stop antidiarreico. Só que, exemplo, ele eliminou ali uma salmonelose, onde outra tinha ela como doença primária, ela estava ali com uma doença associada, uma E. coli, uma coxibacilose, algo do tipo. E vocês não eliminaram porque os princípios ativos aqui, eles não atingem essa outra bactéria, essa doença secundária. Então vocês vão eliminar parte do problema, mas ele vai continuar. Ou, muitas das vezes, acontece você fornecer um antimicrobiano e ele eliminar apenas a doença secundária e não a primária. Então, é por isso a importância de ter um exame em mãos, ou na ausência desse, usar uma associação de antimicrobianos, ou um antibiótico de largo espectro. Outra questão, inclusive, agradecer ao nosso amigo, o médico veterinário Gabriel Guzzi, lá do estado do Paraná. Dr. Guzzi mandou alguns medicamentos para nós aqui de presente. Esse daqui é o Cipronil, da Farmabase, para quem não conhece, excelente medicamento, à base de ciprofloxacino 10%. E mandou, esse daqui muita gente já conhece, o Farmaxilin 50, que nada mais é do que amoxicilina. Veja só, esses três medicamentos. Esse daqui nós temos um corta-curso, excelente para diversas espécies de animais. É raro ter um caso de diarreia que resista a isso. A maioria das vezes vocês conseguem eliminar só com esse daqui. Mas no caso não conseguiu, uma ótima opção é ou utilizar ciprofloxacino, 10% oral, ou amoxicilina. Lembrando que em casa, quem tem animais e tem doenças frequentes, é sempre ter aí, para a mesma doença, diversos tipos de antibiótico. Ou melhora o manejo e a estrutura física, ou observa-se que se fornecer sempre, sem exceção, o mesmo princípio ativo, aquele patógeno pode se tornar resistente. E aí vocês não vão conseguir mais controlar por ele. Então, o animal teve diarreia hoje. Forneci um stop antidiarreico. Resolveu? Resolveu. Anota lá no livro a anilha e o animal. Meses depois, semanas, dias, enfim, o bendito vem ser acometido por diarreia novamente. Opa! Então, o meu manejo está errado, esse animal tem algum hábito que gera essa diarreia nele, ou a infraestrutura está errada. Não vou tratar com stop, porque da última vez eu já apliquei ele, então vou para onde? Ou vou no ciprofloxacino, ou vou utilizar um farmaxilin, ou uma sulfaquinoxalina, sulfamicina, uma terramicina, enfim, qualquer outro medicamento, mas
fazer esse rodízio de medicamento, nunca fornecer apenas um princípio ativo para tudo. É comum a gente fazer as visitas em áreas, criatórios, fazendas, grande, de médio ou pequeno porte. Isso não muda, independente do local onde a gente vá. Tem lá 3 medicamentos e o caseiro, o tratador, ele fala, ó, a gente usa isso para tudo. Fala, mas gente, eu conversando com os veterinários que vai com a gente na visita, o pessoal fica assim olhando e fala, mas peraí, conversando de veterinário para veterinário, a gente fala, é comum você ter uma resistência. E aí a pessoa fala, mas eu tô dando terramicina e não funciona mais, mas tá 10 anos dando terramicina na propriedade, você quer que funcione como? Sabe, são pequenos detalhes assim. Então vejam só, é importante conhecer muito bem o ambiente que vocês têm, o clima, a topografia. Às vezes vocês estão fornecendo um medicamento, sendo que não há necessidade, porque é comum as desordens digestivas ocorrerem pela alimentação incorreta. Então é ração que está fora do prazo de validade, ração molhada, ração com micotoxinas, aflatoxinas, alguma erva daninha, uma planta tóxica, aí a pessoa está lá, ó, chumbando medicamento. Pessoal, um antitóxico e um probiótico já resolveria. Então é muito importante ter essa noção de uma doença primária e de uma doença secundária, porque às vezes vocês vão eliminar uma e não vai eliminar a outra. Ele vai falar que o medicamento não presta. Vejam só, sem exceção, todo medicamento na face da Terra, se ele for utilizado para aquele fim específico da bula, ou aquele princípio ativo, mesmo que não tenha naquela bula, mas a gente sabe que aquele princípio ativo outros laboratórios já testaram com a mesma concentração, com esse princípio ativo e funcionou, ele vai funcionar. A questão é que as pessoas elas fornecem medicamento para a ave e não identificam a doença na ave. E não é só na ave, tá? A gente atende equinos, caprinos, ovinos, e a gente vê a mesma coisa. Então, o bezerro tá com aquela diarreia dos recém-nascidos, né? A pessoa não identifica o que é, vai tocando um monte de coisa no animal, administrando, dosagens super elevadas, não resolve. Tá uma semana ali, já tá tudo assado. Fala, mas identificou a doença? Não, foi administração. Gente, para se tratar uma doença, primeiro identifique a doença. Não tem a menor lógica entrar com a administração de medicamento sem saber o que está usando, o que está causando aquilo ali. Primeiro identifica a doença ou as possíveis doenças, depois entra com a medicação. A medicação é o último caso. E após isso, corre ver como que aquilo ali aconteceu, para entrar com a prevenção, para que não ocorra novamente ou não ocorra com uma frequência alta, entenderam? Tem muitas coisas assim que é quase impossível do ponto de vista econômico resolver, mas consegue pôr os níveis muito reduzidos. Então, gostaria de agradecer novamente ao Dr. Gabriel Guzzi, lá do estado do Paraná, por nos presentear com esses medicamentos aqui. Nós vamos falar mais sobre eles. Aliás, para quem não conhece, o Dr. Gabriel Guzzi é um médico veterinário especializado em aves de produção. Também trabalha com granjas. Então, quem precisar, pode nos contatar aqui. Nós vamos passar o contato direto dele. Quem for aí, até inclusive do estado do Paraná, precisar de um help, uma assessoria, uma consultoria, um acompanhamento técnico, uma visita técnica, só nos avisar que nós vamos encaminhar para ele, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E quem ainda não tem um corta-curso, isso daqui é um corta-curso, tá, gente? Não estou ganhando nada pela marca, não, mas é que eu gosto desse tipo de medicamento porque é um coringa. Muitas vezes a pessoa está nas últimas ali, não deu tempo de fazer exame, ou a pessoa não quer fazer o exame, ou o proprietário enfim, o proprietário não trata as aves do modo antigo, né? Não faz o exame para identificar, corta curso, na maioria das vezes vai resolver boa parte das bactérias que venham causar ali uma desordem digestiva nos animais, não só nas aves. O ciprofloxacino, oral 10%, não precisa ser da farmabase, tá? Também não ganho nada por isso, mas é um medicamento que, como é um medicamento que a gente vê que não vende facilmente a comércio, porque assim, exemplo, oxitetraciclina, nome comercial mais famoso é terramicina. Então você encontra em qualquer canto. Então, como muitas pessoas utilizam de maneira tudo errado, a grande chance da bactéria que vocês forem tratar ali, ela tem uma certa resistência àquele medicamento. Então é sempre ideal utilizar, quando for sem um acompanhamento, sem um conhecimento avançado na área, medicamentos em que poucas pessoas utilizam. Então a chance de vocês terem resultado é muito maior. Exemplo, amoxicilina. Pessoal, um detalhe, tá? Quando a gente fala de amoxicilina, isso aqui é uma amoxicilina específico para aves e suínos. Não só para aves e suínos, né? Você pode utilizar em outros animais. Mas essa concentração é para aves e suínos. Eu vejo muita gente pegando amoxicilina humana e utilizando. Vejam só, pessoal, o princípio ativo como é feito aquele medicamento. Só que daí ele tem a concentração. Muitas das vezes a gente vai num veterinário, numa clínica, passou um medicamento para comprar na farmácia para o meu cachorrinho, para o meu gatinho.
O que acontece? No meio veterinário é muito comum isso, mas a pessoa que está recomendando aquilo ali, quando ele está receitando, ele tem noção da dosagem correta de acordo com o peso vivo do animal. Por exemplo, tem medicamentos que não podem ser fornecidos para gatos, outros medicamentos não podem ser fornecidos para equinos, outros para cães. Então, a gente tem a noção, a gente já está no mercado veterinário, a gente sabe do que pode e do que não pode. Agora, a pessoa que ela vai lá e compra um medicamento na farmácia e vai usar para o animal, porque me indicaram amoxicilina. Pessoal, indicaram é uma coisa, mas a pessoa que indicou tem o conhecimento daquilo, e às vezes vocês entram pelo cano, porque está utilizando um medicamento. É muito comum na medicina veterinária utilizar-se medicamentos humanos. Por quê? Muito do que a gente precisa para salvar os animais existe na medicina humana. Então a gente só pega o medicamento, a dosagem dele ali, altera a concentração, o médico veterinário vai falar, ó, você vai usar essa concentração, essa dosagem, pronto, o animal vai ficar bem. Agora é diferente de uma pessoa sem conhecimento ir lá comprar um medicamento e administrar por conta própria. Ah, é o mesmo princípio ativo? Sim, é o mesmo princípio ativo. Mas a concentração, a frequência e a individualidade de cada animal é diferente. Imagine se vocês fornecem um medicamento para um gato e aquilo ali não poderia fornecer. Imagina só o problema que vocês arrumam. Ou para uma ave, tem medicamentos que são tóxicos para aves. Tem outros medicamentos que não. Então, é muito importante ter essa noção da medicação. Ah, eu já dei de tudo e não funciona. Ué, você já deu de tudo é porque você está fazendo da maneira errada. Não identificou a doença, está entrando com medicação. Então, esse não é o segredo. O segredo é identificar a doença para depois fazer o tratamento. Espero que tenha ficado claro para vocês essas questões das medicações, principalmente medicações associadas às doenças primárias e às doenças secundárias, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e abençoe os bichos de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.